Muito boa tarde. Aberta mais uma reunião, mais um encontro de amigos do Oração Ação. Nosso coordenador primeiro, básico, original, está presente. Jesus Cristo. Estão presentes também, ainda que menos visíveis, seus ajudantes, os mais diretos coordenadores desse trabalho. Estão presentes também os nossos ajudantes, os nossos servidores, os espíritos protetores e familiares, que cada um a seu modo, cada um dentro do seu papel, cada um de acordo com a sua possibilidade, se dedicam a nos ajudar, a nos apoiar. Nos amam tanto que dedicaram um século de suas vidas, talvez menos, talvez mais, para nos acompanhar do berço ao túmulo. Certamente um pouco antes do berço, certamente um pouco além do túmulo. Orientando-nos, aconselhando-nos, acompanhando-nos durante o sono, tratando-nos, acalentando-nos nas nossas tristezas, nas nossas angústias. Hoje, vieram eles, através de Emmanuel, através do nosso estudo desse livro, O Consolador, de Emmanuel e Chico Xavier, vem nos falar dos simbolismos do Evangelho a respeito de Jesus. Qualquer um que tenha começado, pelo menos, algum estudo de escrituras sagradas, particularmente as escrituras orientais, sabe que elas são basicamente formadas por simbolismos. Histórias, narrativas, personagens, todas cumprem diversas funções. É importante entender as múltiplas funções que uma parábola, que uma metáfora, que uma comparação tem para todos aqueles que escutam. Uma parábola, uma história, uma metáfora cumpre funções para todos que têm contato com elas, de acordo com o momento de cada um. No mínimo, a pessoa menos conectada, menos capacitada para tratar dos símbolos que cada palavra, cada situação contém, se entreterá com as histórias. Lembremos que trata-se de um tempo completamente desprovido de meios de comunicação tecnológicos como nós conhecemos. Os meios de comunicação intergeracionais, os meios de educação clássica, de educação moral, eram basicamente a oralidade, a transmissão oral das tradições, das histórias, dos aprendizados. E a tradução, a passagem oral, por dezenas de gerações, quem conta um conto aumenta um ponto, vai
como que amalgamando, vai como que concretizando um inconsciente coletivo. Por isso são tão ricas e tão poderosas as histórias recolhidas pelos irmãos Grimm nas tradições folclóricas da Europa, a ponto de criarem grandes histórias com profundo impacto nas mais diversas gerações, como a Bela Adormecida. Inúmeras histórias que nos impactam tanto porque são poderoso espelho, são poderoso material que entretém num nível bem superficial, que faz pensar em diferentes camadas conforme o nível de maturidade dos que tiverem contato com a história, que traz das regiões mais profundas dos indivíduos e das coletividades significados extremamente importantes. Não são apenas as histórias budistas, não são apenas as histórias folclóricas, como as aqui recolhidas pelos irmãos Grimm. Não são só as parábolas cristãs. Todas elas cumprem essa tarefa de demonstração, de explicitação do que está no nosso inconsciente. Mas cumprem ainda uma outra tarefa importante. Essa tarefa de explicitação do que está no consciente é extremamente importante, porque afinal de contas a vida é um processo de conscientização. Temos um material muitíssimo grande, imensurável no nosso inconsciente, e trazer esse material, revelar as nossas potências, realizar nossos potenciais do inconsciente ao consciente, praticamente resume o processo de expansão da consciência. Não é à toa que Paulo Freire falava de conscientização. Não é à toa que a psicologia aponta a importância de trazer conteúdos do inconsciente para o consciente. Repetidas as histórias, foram como que resumidas, foram como que condensadas da contribuição de diferentes atores, diferentes tempos, restando um símbolo profundo, complexo e importantíssimo, que, bem depreendido em todos os seus simbolismos, ajuda a criatura que tem contato com essas histórias a conhecer, a reconhecer, a trazer do seu inconsciente para o seu consciente conteúdos os mais diversos, os mais profundos, os mais importantes. Pois, para além disso, as histórias cumprem uma função absolutamente essencial. Ocorre que estamos, numa comparação algo grosseira, numa escola perfeita, onde absolutamente tudo é terapêutico. É pedagógico. Estamos, poderíamos dizer, num hospital perfeito, onde absolutamente tudo é terapêutico. E pela lei de atração, a cada segundo, cada criatura atrai para si, para o seu campo eletromagnético, pelo seu campo eletromagnético, para harmonizar o seu campo eletromagnético, experiências, vivências, outros campos, outras energias, outros seres, histórias.
que funcionarão como remédios para a reharmonização, para a cura das nossas feridas, das nossas desarmonias. Portanto, o melhor lugar do mundo, como disse Gilberto Gil, inspiradíssimo, é aqui e agora. Portanto, é gigantesco o poder da agora, como disse Eckhart Tolle. Por isso que a cada dia basta o seu mal, como instruiu Jesus Cristo. Mas não basta viver o agora, é preciso dar-lhe atenção total. É preciso viver com abertura de alma, abertura de observação, abertura de espírito, que nos capacite a depreender o que Deus está querendo ensinar, do que Deus está querendo nos curar, ou a vida, a cada segundo. Só assim, com essa atitude, com essa capacidade de tirar de cada situação seu enorme conteúdo terapêutico e pedagógico, é que nos curaremos, é que aprenderemos. E é assim que, exercitando-nos a tirar significados das histórias e das parábolas de Buda, de Jesus, de Esopo, dos irmãos Grimm, iremos nos habilitando a tirar significados das parábolas de Deus, que se apresentam em nossas vidas, com os personagens que compõem as nossas vidas, nossos parentes, nossos amigos, as pessoas que nos cercam, que foram atraídas a nós para nos ajudarem a aprender e a nos curar, e para nós as ajudarmos a também aprender a se curar, porque é dando que se recebe. Não é bonito isso? Entender o papel que um faz para o outro agora, mas que nós, tendo como grande problemas, como disse o profeta e confirmou Jesus, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos, ou seja, vivemos as situações sem conseguir depreender as lições e os remédios que elas contêm. É um desperdício enorme. Para enfrentar esse desperdício, para aumentar nossa capacidade de depreender, de significar, de interpretar os fatos da vida, porque não basta viver, é preciso retirar as lições e os remédios que os grandes sábios nos foram passando, que a tradição nos foi passando, parábolas, histórias, contos, fábulas, para exercitarmos a obtenção de significados, a extração de simbolismos, porque nos habilitando a retirar significados das histórias, das parábolas de Jesus, de Buda, estamos em treinamento para tirar significados das parábolas de Deus, da vida, que acontecem a cada fato, a cada instante, a cada desafio, a cada pessoa, a cada situação que nos acontece. Perceber isso nos remete a, com muito mais alegria, nos dedicarmos a essas histórias fabulosas, das fábulas de Esopo, de Jesus, de Buda, dos irmãos Grimm, entre várias outras. Das Mil e Uma Noites, dos folclores, os mais variados de todas as culturas, e sempre remetendo ao exercício de interpretação dos fatos da vida, a grande parábola
da vida, a grande parábola de Deus. Muito bem. Jesus veio para nós no contexto cultural do Oriente. Esse contexto matizado, caracterizado, enriquecido pelas histórias, fábulas e parábolas. Estavam as pessoas a esse tempo acostumadas com as metáforas, as parábolas, as comparações, e o Evangelho não poderia ser diferente. A ação dos profetas não poderia ser diferente. Anunciou Jesus, refletiu sobre Jesus, os evangelistas mesmo relataram a vivência de Jesus, os ensinamentos de Jesus, com metáforas, com parábolas, com comparações. São algumas delas que nós vamos trabalhar hoje. Questão número 308 desse nosso livro diz assim: as palavras de João, a luz, aspas, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? E a resposta de Emmanuel vem assim: as palavras do apóstolo João referiam-se à sua época. Todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida. Através do Evangelho, através dos reais representantes espirituais e encarnados de Jesus, as lições do Mestre continuam vindo para a humanidade sempre. Então, o seu enunciado, a luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam, estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Jesus nos lança esse desafio ao dizer que a letra mata e o espírito vivifica, nos desafiando a continuamente buscarmos o espírito que está por trás da lei nas Escrituras, e assim nos capacitar a tirar o espírito dos fatos, o espírito das relações, das pessoas, de tudo que nos acontece, o espírito da vida. Repetimos a fabulosa chave: o que a vida está querendo nos ensinar, o que Deus está querendo nos curar com cada situação que nos apresenta. Então, a luz tem vindo para as trevas e as trevas não têm compreendido a luz há muitíssimo tempo. Por isso, Deus envia profetas, mestres, o Messias, para ajudar essa humanidade de cegueira voluntária, de surdez voluntária, a abrir seus olhos, a abrir seus ouvidos. Ensinando especialmente através de histórias, para nos ajudar a entender a grande história da vida. Questão 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista, a quem pertence, aspas, a quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que está com ele e ouve,
muito se regozija, muito se alegra por ouvir a voz do esposo. Pois esse gozo eu agora experimento. É preciso que ele cresça e que eu diminua. João Batista é o Elias que foi anunciado pelos antigos profetas, que disseram que Elias viria preparar os caminhos para o Messias. E assim é que o Elias, que tinha morrido há séculos, reencarnou como João Batista para preparar o caminho de Jesus. Aqui o próprio João Batista compara um triângulo afetivo, um triângulo amoroso que se forma ao um homem casar com uma mulher. Um homem que tem um grande amigo casar com uma mulher. É sempre um dilema que acontece, aliás, para o qual nós somos preparados desde a adolescência, desde a escola, quando os nossos amigos namoravam. E aí formava-se triângulos, às vezes quadriláteros, nos quais o amigo se sentia enciumado em relação ao namoro do outro amigo, às vezes boicotava esse namoro, estabelecendo linhas de conflitos nesse triângulo, nesse polígono. Usa João Batista essa figura para nos ensinar sobre ele, João Batista, sobre Jesus e sobre a humanidade. João Batista é um grande amigo de Jesus. Veio servir a Jesus, veio preparar os caminhos para Jesus, cuja missão é comparável a um casamento entre a terra e o céu, entre a humanidade, entre as criaturas e o Criador. Mesmo sendo o melhor entre os nascidos de mulher, como atestou o próprio Jesus, mesmo com o altíssimo gabarito de João Batista, formou-se esse triângulo, mas, dada a sua alta hierarquia, a atitude de João Batista é exemplar e simboliza toda a nossa evolução. Vamos ver como? Vejamos a resposta de Emmanuel. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo. O mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escuros da impenitência. O amigo do esposo é seu precursor, João Batista, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro no seu evangelho de verdade e vida. Processo que simboliza toda a nossa evolução. Lembremos de Paulo de Tarso, em suas cartas, quando disse que é preciso que morra o homem velho para que nasça o homem novo. Num parto, que o homem novo empurre o homem velho para o homem novo se dar à luz. São símbolos poderosos, não é? Esse é o processo de evolução. Nós precisamos largar a máscara para viver a nossa verdade e a nossa vida. Quando João Batista fala, é preciso que Jesus cresça e que eu, João Batista, diminua, ele nos dá uma lição maravilhosa. O contexto dessas palavras é que João Batista vivia no deserto
vestido de pele de animais, comendo gafanhotos e mel de abelha, e batizando multidões. E alguns fariseus, escribas, se aproximam de João Batista depois que João tinha batizado Jesus e falam: João, aquele que tu batizaste, está logo ali adiante pregando para multidões maiores que a tua. Queriam os sagazes escribas e fariseus resolver dois problemas. Eles se incomodavam com João e se incomodavam já com Jesus. Jogando um contra o outro, poderiam ver os dois serem eliminados e os seus dois problemas serem resolvidos sem que eles sujassem as mãos. Porém, João disse-lhes: mas eu não falei para vocês que eu não era digno de desatar a correia de suas sandálias? É preciso que eu diminua e que ele cresça. Todos nós ouviremos convites ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, à honra em nossas vidas. Dos escribas e fariseus representam exatamente esse convite do homem velho, para que nós repitamos a atitude da vaidade, do orgulho, do conflito, e façamos os movimentos que as trevas querem que nós façamos. Quando a política nos joga uns contra os outros, quando os times de futebol nos jogam uns contra os outros, quando a guerra dos sexos nos joga um contra os outros, quando a diferença das religiões nos joga um contra os outros, a luta de classes nos joga uns contra os outros, as disputas entre as profissões, entre as ideologias, entre as múltiplas repartições nos jogam uns contra os outros, o que está acontecendo? São as trevas nos estimulando a dividir e guerrear. Dividir e guerrear. A tática de guerra mais conhecida. Divida o seu inimigo e faça ele guerrear internamente, entre si. E você vencerá sem sujar as mãos. Sabedores disso, os escribas e fariseus tentavam jogar João Batista contra Jesus. Tentam jogar nós mesmos contra nossos parentes, nossos amigos, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho. Qualquer um de nós consegue perceber isso muito bem, temos atendido às manipulações das trevas. Temos nos atirado uns contra os outros, engalfinhando-nos em disputas, em ódios, em ataques sem fim. Sem fim não são apenas as guerras entre Israel e a Palestina. Sem fim não são apenas as guerras no leste europeu, agora Ucrânia e Rússia. Sem fim não são apenas as guerras do Império Romano, agora Estados Unidos da América, que precisam guerrear o tempo todo para manter a massa sob controle. Dividir para guerrear é tática das trevas para nos manipular e nos dominar. E nós temos atendido e nos deixado manipular. João Batista aqui simboliza a atitude urgente para esse momento. É preciso que o homem velho diminua para que o homem novo cresça em cada um de nós. Resistamos, percebamos o movimento das trevas de nos manipular e deixemos
que o homem velho, que a vaidade, que as disputas, que a honra diminua e se esvaia, para que o homem novo, da compaixão e do serviço, da humildade e do amor, prevaleça. Um grande abraço a todos vocês. Vamos saudar os amigos que estão aqui conosco. Igor Galvão, dizendo que verá mais tarde. Marco Aurélio Trindade dando seu boa noite. Suzana Sasaki dando seu boa tarde. Saudamos muito os amigos, os que entenderem que essa mensagem, essa clarificação da fundamental tarefa da vida de reconhecer a necessidade de superarmos o homem velho para deixarmos renascer, para darmos a luz ao homem novo. Lembre-se sempre dessa figura, lembre-se sempre de João Batista. É preciso que eu diminua e que ele cresça, ele, Jesus, cresça. Em todos os momentos onde aflorar a nossa vaidade, aflorar o nosso egocentrismo, aflorar o nosso egoísmo, a cada vez que as trevas nos convidarem a teimarmos no homem velho. Lembre-se disso, minha amiga, meu amigo. É disso que se tratam os seus conflitos, os nossos conflitos. É disso que se trata o nosso momento. Paz e bem a todos, um grande abraço a todos vocês. Amanhã, domingo, às 17h30, daremos continuidade ao nosso curso O Livro dos Médiuns, nos habilitando a lidar com a sensibilidade espiritual que todos nós temos e que será única de pessoa para pessoa, mas será também fundamental para bem dirigirmos-nos nesse nosso delicadíssimo momento. Paz e bem, um grande abraço, até amanhã.